noite! Ei, Thaís, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo por aí. Tudo ótimo, graças a Deus. Mas, E aí, vamos fazer uma oração para a gente com começar certeza. essa super live? Você não quer ler a oração de São José, não? Eu não tô com ela aqui, Lu, Ah, não. em Então mãos deixa. aqui. Eu tô com ela no celular, mas não tem como eu ler. Ah, não. Então a gente deixa pra próxima, então. Sim. Pode fazer espontânea, vai. Então tá bom, então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. São José de Cupertino, rogai Rogai por por nós. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai rogai por por nós. nós. São Pedro de Alcântara, Rogai rogai por por nós. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E aí, Luísa, você quer começar a se apresentar aí para o pessoal saber quem é você? Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com a Thaís, uma amiga bem recente, mas já conversamos tanto. Eu sou Luísa Magalhães. Recém-formada em Geografia, com muito orgulho. Gosto muito do meu curso e sempre vou ser uma encorajadora que as pessoas façam o curso que gostem, que entrem nas universidades e que estudem aquilo que gostem tanto. E eu sou louca com o meu curso, assim, acho que qualquer pessoa que olha para mim já sabe. Então, sou professora de Geografia. Atualmente estou trabalhando na edição de livros didáticos. Estou super feliz. E sou do Instituto São Pedro de Alcântara, desde 2019 faço parte. E o que é, né, o Instituto? Primeiro, tão importante lembrar, né, quem foi São Pedro de Alcântara. Ele foi simplesmente é, né, o padroeiro do nosso país. E futuramente vamos lançar um livro sobre ele para todo mundo conhecer mais, porque é o padroeiro do nosso país, junto com Nossa Senhora Aparecida. E às vezes a gente, né, nem sabe disso, olha só. Então, futuramente vai ter um livro sobre isso, aguardem. E o Instituto, ele é focado no quê? A gente tem o objetivo de estudar sobre a doutrina social da igreja. E isso salvou a minha vida, assim, politicamente falando, né? Porque na geografia me perdi muito. Mas antes de entrar nisso especificamente, né, Thaís se apresentar também, e depois a gente começa a falar com o que está de errado nas universidades, né? Sim. Bom, meu nome é Thaís, eu faço parte aí do Instituto Cultural Santa Zélia de São Luís Martã. Eu sou professora de matemática e física e o nosso instituto é muito parecido, né, com o instituto que a Luísa participa. O nosso objetivo também é o estudo. A gente não estuda apenas a doutrina social da igreja, nosso objetivo mais é cultural. Então, a gente fala sobre música, a gente fala sobre a doutrina da igreja, a gente fala sobre arte, então a gente fala sobre diversos temas relacionados à cultura, né, cristã. E hoje um assunto muito provocativo, né, o tema da nossa live, o que há de errado com a universidade. Eu acho assim que todo mundo já percebeu, eu acho que é nítido e notório que há algo de errado com a universidade. A gente já parte desse pressuposto, que vocês já sabem que há algo de estranho, muito estranho, com as nossas universidades, né? Quando a gente vai ver o que é realmente uma universidade, para quem não sabe, a universidade foi fundada pela Igreja Católica. E, nossa, o que era ela antigamente, né? Quantas pessoas, quantos santos foram formados nessas universidades que tinha justamente o objetivo de fazer com que o homem adquirisse conhecimento e com isso conhecesse a verdade. E o que é a verdade? A verdade nada mais é do que o próprio Deus, porque Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala a verdade. Ele não fala eu sou uma verdade. Ele usa o artigo
definido, eu sou a verdade. Então, quando a gente estuda, o nosso objetivo é chegar até Deus. Esse é o objetivo, né? Só que a gente vê que parece que perdeu um pouco do sentido original. E aí eu vou deixar a Luísa falar um pouquinho, né? E o porquê também desse título, né? O que há de errado com a universidade. A gente fez uma paráfrase com o Chesterton, né? O que há de errado com o mundo. E eu vou deixar a Luísa, então, começar para a gente aí, introduzir esse assunto para a gente. Luísa, fica à vontade. Exatamente, Thaís está falando de um ponto super necessário para a gente entender, né? Que se há uma verdade só, se existe algo certo e algo errado, né? E o Chesterton o tempo todo nos instiga a pensar isso, né? Que o problema do mundo moderno é porque a gente não pergunta o que está certo e o que está errado. E isso é tão evidente nas universidades, desde a aula do primeiro período até aquela aula do último período, até uma conversa no bar depois da universidade. E você vai vendo como as pessoas são relativistas, né? Muito mesmo. E principalmente em cursos de humanas, né? Eu formada em geografia vejo isso evidentemente. E a Thaís também, né? Formada em direito. Isso é bem claro, assim, o quanto as pessoas... Assim, na geografia isso é bizarro, né? Porque você vai olhar o mundo e vai relativizar tudo, e no direito tanto quanto, né? Você vai relativizar o que tá certo e o que tá errado. Você não consegue pensar uma lei. Você aprova um assassinato de bebês assim, né? Ah, tudo bem, não tem problema. Então, para instigar vocês, né? Então, o que que há de errado com a universidade é essa ideia do Chesterton ter perguntado, o que há de errado com o mundo, né? E se a universidade é tão importante para tantas pessoas, quantos de nós não conhecemos pessoas que entraram nas universidades e mudaram totalmente, né? Existia até uma página chamada Antes e Depois da Federal, não sei se alguém conhece, era ridículo, porque você via, evidentemente, principalmente meninas, né, entrando na universidade, sim, normais, né? E aí saindo com o cabelo raspado, todas tatuadas, e aí eu ficava olhando aquilo e pensava, meu Deus, é, que estranho, né? O que que tá acontecendo dentro da universidade? E quando eu entrei na geografia, por muito amor ao curso, pela ciência, assim, digo com todo amor que curti muito, fiz com muita alegria, sou geógrafa com muito orgulho, mas eu vejo que é um curso que não sabe onde que está a verdade, não, não, não reconhece a verdade, portanto, está um tanto quanto perdido, né? Meus professores e colegas. Então, é preocupante, né? E até um pouco de uma coisa que eu. Vai ser até uma surpresa para a Thaís também, né? Que eu não tinha. E também não acho tão necessário falar sobre isso, né? Porque não foi uma coisa boa. Não foi mesmo. Eu entrei na universidade e 18 anos, tudo mais, curtindo muito a geografia. Católica, eu sou católica desde que eu crismei, graças a Deus. Só que assim, eu entrei na geografia com o lado social, eu tenho um apelo pelo lado social muito grande, né? E na verdade eu me perdi na faculdade também, como várias outras pessoas. Pintei o cabelo de várias cores, só não rastei, mas assim, fiz várias coisas erradas, assim, das quais eu não me orgulho. E aí e fui me entranhando também, até por algo muito engraçado, assim, né? Todo mundo se diz de esquerda dentro da geografia, né? Isso em tantos outros cursos, né? E é legal ser de esquerda, poxa, a gente bebe a cerveja sexta-feira, fala sobre o socialismo, o comunismo e sobre os presidentes, e fala como o mundo é injusto e seria muito melhor se ele fosse justo. E é aquelas coisas romantizadas de jovens, né? E eu nunca entendi o porquê que a igreja não concordava com o comunismo, porque, poxa, olha só, dando tudo certo, né? Quanto injusto é umas pessoas terem muito, outras terem poucos. E com isso, fui me afastando da igreja também, né? O quanto o que não é virtuoso te afasta de Deus, né? Então, comecei a participar de vários grupos de estudo, fiz muita disciplina, e assim, fui de fato me levando é, me levando pelas amizades também, né? Quantos amigos eu tinha e a gente discutia, principalmente na geografia, discutia política o dia inteiro, o dia inteiro. Então era algo muito, muito recorrente e eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. E me parece algo que é bem preocupante. Me parece que a esquerda é muito mais bonita aos olhos do jovem, né? Tipo assim, eles defendem direitos para as mulheres. Poxa, Thais, você é isso, não quer um direito para a mulher?
pessoa horrível que você é se você não quer, sabe? Então, assim, são ideologias mascaradas, né? Então você vai se deixando levar, poxa, lógico que eu quero que o pobre coma, né? Que o pobre tenha lugar para morar. E aí nisso, eu até nem, eu acho que eu usei a blusa como pano de chão, mas eu tinha uma blusa do movimento que eu participava, porque quando eu comecei a conversar mais sobre política e questionar os meus amigos, né? Conversando sobre política muito comigo também. E você tá naquele meio, todo mundo pensa igual. E aí, um certo dia, um amigo meu da minha sala, a gente discutindo sobre direita e esquerda, tudo mais. E aí, um amigo meu vira e fala assim: Lu, tipo assim, todo mundo é de esquerda, cara, por que que eu não vou ser? E quando ele falou isso, eu falei: gente, que argumento mais idiota, né? Eu não vou ser assim, eu não quero ser assim. E aí, até uma grande amiga que tá aqui na live me salvou politicamente, porque eu já estava afundada, assim, em meio a essas ideologias. E, assim, confesso que eu tava cheia de boas intenções, né? Cheia de boas intenções. Mas de boa intenção, o inferno tá cheio. Eu tava bem errada, eu tava no caminho errado. É necessário falar isso, eu tava errado. Então, eu tava no movimento que chamava MTD, que luta pela reforma urbana, dentro do MST, né? E aí a gente lutava pelas ocupações urbanas, participei de ocupações urbanas e distribuía jornal na rua. Não sei quem já ouviu falar sobre o Brasil de Fato. Já distribuí tanto jornal na rua e já defendi isso, tudo mais. Briguei em festa de família, não votei no Bolsonaro. Então, assim, fui me deixando levar por esse lado social tão aflorado em mim, né? Que eu sempre gostei de fazer pastoral de rua, sempre gostei e amava e via nosso Senhor nos pobres, né? Nos mais necessitados. Então, confesso que era com muito amor e zelo que eu fazia isso. Só que olha a fineza, né? Da ideologia, da teologia da libertação, né? Eu via que os sacerdotes e as religiosas, e os leigos também, que se envolviam nesses movimentos, nessa política de esquerda, eles se perdiam religiosamente. Eles não eram pessoas que eu considerava como virtuosas. Não eram umas pessoas que eu via na missa. Então, um sacerdote que eu conhecia nesses lugares. Desculpa, travou, né? Voltou já. Sim, não era um sacerdote que usava a batina, né? E aí, com isso, eu tive uma confusão no meu coração muito grande. Comecei a odiar o Padre Paulo Ricardo. Gente, olha que coisa horrível. Porque eu achava ele, tipo, o cara que padre mais rígido, né? Será que ele já deu um dinheiro para alguém na rua, né? Como se a nossa materialidade, a nossa vida aqui no mundo fosse mais importante do que a vida no. Tipo assim, a nossa salvação, né? E aí, até o Nicolas, que é o presidente do Instituto São Pedro de Alcântara, ele também foi uma pessoa que eu discuti muito política. Eu agradeço aqui publicamente, muito obrigada por ter me aguentado, porque a gente precisa discutir política como católicos, né? Principalmente com pessoas que a gente sabe que está entrando na universidade. E aí, o Nicolas olhou para mim e falou: Lu, é muito mais importante, muito mais, assim, imprescindível, assim, não tem nem comparação a pessoa ir para o céu. Isso é a coisa mais importante na vida de alguém. Não. Então, não importa se a pessoa morreu de fome. Isso é lógico, muito triste. Isso é um problema social, lógico. A gente, como católico, deve ir atrás e dar pão a quem tem fome, fazer as obras de misericórdia, é lógico. Mas é muito mais importante que ela vá para o céu. Pouco importa a vida aqui. Os 20, 30, 50, 60 anos que a gente viva nessa terra, pouco importa. Então, no meio do caminho, assim, né? Que eu perdi essa visão do céu, eu só me importava com a terra, né? E aí, no meio da universidade, o povo querendo o céu na terra, né? Que é o maior problema do marxismo, né? É fazer com que existam o céu na terra, assim, né? E aí eu comecei a me envolver no MTD, que é esse movimento, que é o movimento de trabalhadores por direitos. E aí a gente estava em ocupações, tudo mais. E aí eu fui chamada para ir para o Fórum Social Mundial.
Um movimento super de esquerda também, aconteceu lá em Salvador. Eu fui com o movimento negro. Eu, branquela igual eu sou, loura igual eu sou, com olho claro. Mas assim, olha como é que foi, gente. Olha como é que é absurdo. Uma amiga virou pra mim e falou assim: Lu, você já foi pra Salvador? Aí eu falei: Não, amiga, nunca fui. Aí ela falou: Quer ir comigo? E aí eu fui de graça pra Salvador, não paguei nada. Fiquei lá num alojamento do governo da Bahia, não paguei nada. E o que mais me impressionava, Thaís, era isso, cara. Tipo assim, era tudo de graça. Eu fui pra. Ah, aquela época das ocupações da FMG. Participei também. Dormi na FMG umas, sei lá, um mês. E os professores pagavam comida pra gente, né? Super apoiavam a ocupação. E levavam Nutella pra gente, levavam comidas caras, sabe? Aquela coisa mais assim. Gente, como assim, né? E fui pra Brasília 2 vezes com a CUT, em 2016 também, pra gritar lá o Fora Temer, né? Foi golpe. Ai, que coisa mais feia, gente. E aí, enfim, fui me deixando levar por tudo isso, me deixando levar pelas ideologias e tal. E desculpa, Thaís, tô falando muito, depois você fala também. Não, que isso. Mas é porque, gente, eu fiz geografia durante 6 anos, tem muito caso pra contar. Nossa, muito mesmo. Então é isso, pronto, entrei nesse movimento, fui para vários cantos, ganhei muita coisa, viajei muito. Ah, viajei para São Paulo também, conheci o líder do MST. E aí, gente, quando eu tava em São Paulo e quando eu tava em São Paulo, gente, e eu conheci o líder do MST e ele começou a falar sobre guerra armada, sobre matar quem não é, tipo assim, quem não concorda com o comunismo. E muito sério, gente. Eles acreditam nisso piamente, assim, sabe? Tipo, de verdade. E aí eu comecei a pensar por que que eu estava ali, né? Tipo, Deus e meu anjo da guarda, né, me ajudando lá, meu anjo da guarda quase querendo me tirar a tapa. E eu falei, Senhor, o que eu faço aqui, sabe? Eu vim aqui com a outra. Eu vim aqui com a intenção mó boa, velho. O que que eu tô fazendo aqui, sabe? O que que eu tô arrumando, sabe? O que que eu tô fazendo da minha vida? Meu Deus, o que que minha mãe vai achar de mim, sabe? E aí, e eu achando, né, que eu tava lutando por um mundo melhor. Acho que jovem é muito engraçado, né? Ah, eu tô fazendo de tudo aqui, meu Deus. Mentira, gente. É ridículo, porque essa galera, principalmente essa galera das ocupações, era uma favela aqui em BH. Thaís, eles chamavam, tipo, todo mundo pra ir pra manifestação, e eu vi isso com meus próprios olhos, né? Chamava todo mundo pra manifestação, mas não explicava o porquê da manifestação. Falava que ia ter lanchinho, que levava de ônibus todo mundo, tal, mas não chegava e explicava. Então, nem essa consciência social que eles queriam tanto ter, que o Paulo Freire tanto fala, né? Nada. E pois tá aí um homem que eu li, viu, gente? Li demais Paulo Freire. E assim, aquele documentário do Brasil Paralelo é muito bom também pra poder mostrar isso, né? Que o cara escreve de uma maneira, tipo, super justa, poética, falando da igualdade também, educação para todos. Gente, isso é super justo. É super justo, lógico que é. Mas o problema é o caminho que eles querem seguir pra isso, né? Então, quando eu comecei a perguntar, meu Deus, o que que eu tô lendo? Porque quando eu comecei a ler muito Paulo Freire, eu comecei a ver o quanto ele referenciava o Che Guevara. E eu pensei, meu senhor, eu que amo tantos santos, né? Tinha uma devoção toda especial por Santa Catarina, né? De Sena, pelos dominicanos. O que essa pessoa tem, né? De exaltar tanto esse tal desse Che Guevara que foi um. Gente, o Che Guevara, olha que pessoa horrível, sabe? Quem que tem ele como referência? Isso não tá certo. E aí eu fui fazer intercâmbio no Ceará. Gente, já tá chegando a parte boa, calma. Tá chegando a parte boa. Fui fazer intercâmbio no Ceará, foi a salvação da minha alma, da minha vida, de tudo. Eu me afastei, né, dos meus amigos e da faculdade. E aí, só que assim, eu fui morar no Ceará com a UFC, né, fazendo a Universidade Federal do Ceará, fazendo geografia lá. E aí eu morei na casa do sindicato. Gente, tinha foto do Che Guevara pra todo canto. Eu ficava, Deus, quem que faz isso? Pega um cara que matou milhões e coloca na casa. E aí eu fui lá e tirei, né? Que eu tava morando lá no sindicato, eu tava morando lá, eu ia tirar, coloquei o Santos, tudo mais. Tudo bem.
E aí eu fui pra casa de uma militante lá um dia, que ela me chamou. Ah, eu fui lavar roupa na casa dela, porque eu não tinha máquina de lavar. Thaís, olha que história é essa. Escuta só. Aí eu fui lavar roupa na casa dela. Tudo bem, tudo tranquilo. E aí eu cheguei na casa dela. Na casa dela, ela tinha foto do Che Guevara pra todo lado. E eu fiquei, gente, que loucura! Será que as pessoas acham ele legal mesmo? De verdade? Sabe? Que problema é esse, sabe? Como é que a pessoa tá errada? Qual que é a referência que ela tem na vida? Ela acorda de manhã e vê o Che Guevara. Ah, não, pelo amor de Deus, eu tô errada. E exatamente alguém falou aqui no chat, tem que se perguntar, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Exame de consciência, gente, salva almas. Enfim. Gente, nessa casa lá no Ceará, que eu morava do sindicato, eu não paguei nada, eu pagava só luz. E aí, um belo dia, chegou uma conta de água, falando que iam cortar minha água, porque o sindicato não tava pagando a água. E aí, eu morei lá, tipo, um mês sem água, meu povo. Não, isso foi uma história super boa também, depois eu posso contar melhor. Mas, enfim, quando eu morei em Fortaleza, né, e era ano de eleição também, né, 2018, eu fui pensando mais sobre política. E eu agradeço aqui publicamente também uma grande amiga minha, assim, uma guia, assim, na direção política, assim. Uma, uma pessoa muito boa, que é a Alexia, que ela me emprestou um livro chamado A Ordem Natural. E aí, esse livro, gente, não sei, Thaís, se você conhece. Mulher, Não. que livro sensacional. É da Edições Cristo Rei. Eu falo para ele, eu falo dele para todo mundo. Ele vai ser reeditado e vai lançar ele de novo. Gente, esse livro ele pega vários conceitos políticos, então, tipo, capitalismo, socialismo, liberalismo e conceitos básicos também, sei lá, propriedade privada, herança, não sei, assim, conceitos sociais, assim, também. E ele vai explicando de acordo com as encíclicas da igreja. Ele vai explicando de Nossa. acordo com a ordem natural que as coisas são feitas, gente. Tipo assim, não é porque um cara falou que a propriedade privada tá errada, porque muitos têm muito e poucos têm pouco. Não, gente. É a ordem natural. O reflexo do que Deus pensou do mundo, que reflete na nossa vida, na nossa sociedade, tudo isso que a doutrina social da igreja fala. E quando eu li esse livro, foi muito bom, porque eu não tinha entendido muita coisa, sabe? Eu não tinha entendido, Uhum. e isso é muito estranho, né? Eu não tinha entendido o valor da propriedade privada. Eu achava isso absurdo, sabe? Essa coisa anarquista era muito, nossa, que massa. Não, Thaís, não tem nada seu, nada meu, tudo nosso. Olha que legal. Gente, isso tá errado. Não tá certo, de acordo com a constituição do ser humano, de acordo com a ordem natural. Então, e aí, assim, como é que a vida encaminha, né? E aí eu fui pra Jornada Mundial do Panamá, em 2019. E aí eu trombei com dois meninos do ISPA. Mas ainda com muitas inquietudes políticas, mas já tinha me distanciado dos sindicatos, dos movimentos e tudo mais. E aí eu fui discutir política, que eu adoro discutir, com dois meninos do ISPA, que estavam lá no Panamá também. E aí eu falei principalmente o que mais me irrita, assim, né? O povo ficar discutindo política, o povo ficar falando doutrina social da igreja, mas não colocar nada em prática. Não dar pão a quem tem fome. Obras de misericórdia, que sempre foi assim, minha vocação, né? Fazer o que Cristo pediu, assim, dar pão a quem tem fome, vestir a quem está nu. E então aí um amigo meu lá do ISPA, né, virou pra mim e falou assim: "Ah, é? Então faça você. Entra pro ISPA e vamos fazer". E aí eu entrei no ISPA com isso, né? Com essa ideia de poder contribuir na prática. E é um pouquinho onde estou hoje em dia, estudando a doutrina social da igreja, junto com o Instituto São Pedro de Alcântara. E buscando a ordem natural, entender as coisas. Tenho muito a entender ainda, né? Mas o essencial dessa live que eu queria falar e deixar a Thaís também falar, coitada, que é essa ideia, né? O que há de errado com a universidade? Muito, né? Principalmente a questão da verdade, das ideologias, dos professores enviesados, essa questão do público cativo, é super verdade, dos jovens, todo mundo achar que tá pensando igual, todo mundo é de esquerda, tem que ser de esquerda também. Os movimentos sociais presentes nas universidades, a questão do dinheiro, né? Gente, o tanto dinheiro que rola dentro das universidades federais é indecente e é tudo usado para esses movimentos. Sabe, o MST tá lá usando o dinheiro, sabe? Quantos professores
Quantos professores que na geografia tem muito trabalho de campo? Quantos professores levaram a turma inteira para esse MST? Gente, isso começa a enviesar, né? E eu fiz uma grande amiga minha também, a Letícia, ela faz pedagogia hoje em dia, e eu fiz pedagogia também durante 6 meses. A pedagogia é 1000 vezes pior. É 1000 vezes pior. E são os professores que vão dar aula para os nossos filhos, sabe? A gente tem que se preocupar com a universidade. É preocupante. É preocupante que rumo que ela tá tomando. E aí, é isso, assim, o que há de errado com a universidade, assim como o livro do Chesterton, a gente poderia citar mil coisas, né, Thaís? Que a gente já conversou sobre isso, né? Assim, eu sou formada em matemática. Antes de me formar em matemática, eu me formei em direito. E na Universidade de Direito, eu fiz uma universidade municipal, Faculdade Municipal de Franca. Ela é uma faculdade um pouco mais conservadora. Os professores, parece que hoje em dia não mais, mas na época que eu fiz, eram professores mais conservadores, eram professores mais velhos. Então, até que não era tão forte essa questão da militância. Então, isso, na minha faculdade, não tive. Mas tinha muita doutrinação, muita esquerdista, principalmente nas aulas de direito constitucional. Então, assim, eles viam a Constituição Federal como algo assim, totalmente abrangente. Então, qualquer coisa que você tentasse, né, qualquer argumento conservador que você tivesse, eles conseguiam arrumar um argumento constitucional para refutar aquilo. Então, por exemplo, a questão do aborto, né? Você vai falar, professor, mas e o direito à vida? Tá lá na Constituição Federal o direito à vida, como é que o senhor é a favor do aborto? Não, mas e o direito à liberdade? Tá lá na Constituição. Então, tudo eles tinham argumentos, e eram argumentos muito... Eram uma lábia, uma oratória fantástica, fantástica, né? Eu lembro que eu tinha um professor no segundo ano, é o professor até o mais querido da faculdade, todo mundo comenta dele. E assim, ele tinha uma oratória sensacional e ele realmente ele conseguia. Né? Cativa todo mundo. Ele conseguia cativar você mesmo, né? E você realmente conseguia ali. Você começava a ter uma mentalidade esquerdista sem saber que aquilo era uma mentalidade esquerdista. Né? Você começava ali, quando vê, você, né, igual o Padre Paulo Ricardo fala, né? Aliás, não é nem o Padre Paulo que fala, o Flávio Morgenstern fala isso. Você pode até nunca ter ouvido falar de Gramsci e ser um profundo conhecedor de Gramsci, né? Que é realmente, né? Antônio Gramsci, nas suas cartas do cárcere, ele falava que o marxismo ele tinha que ser cultural, porque o marxismo armado, né? Ele era mais pela linha cultural. Então, assim, a gente vê muito isso, né? A faculdade de Direito foi muito isso. E eu lembro quando eu já estava ali para o quarto, quinto ano, já começou a ter uma certa militância na faculdade, coisa que não tinha quando eu estava no primeiro, segundo, terceiro ano. Começou aqueles primeiros, né, cartazes, assim, graças a Deus é uma faculdade que, pelo menos no tempo que eu fiquei lá, era uma faculdade muito, assim, limpa, ela não era pichada, igual a gente vê as federais, muito pichadas, né? Era uma faculdade... É muito feia as universidades, gente, a federal, a FMG, é muito feia, é mal cuidada. E assim, é isso que eles fazem com os próprios corpos que a gente tava falando, né, Thaís? De ficar feio, gente, tanta gente feia, tanta gente que não preza o belo, né? E também pichar tudo. Gente, jovem tá tudo errado. Não, eu fico pensando isso, o que que... E o professor aplaude, o pior é isso, né, Thaís? O professor acha demais, assim, super apoia. E tudo em nome da liberdade. E assim, né, eu fiz, então, faculdade nessa municipal, mas na mesma cidade que eu estudei, tinha uma outra que era a Unesp, né? A cidade que eu estudei também tinha a Unesp. E assim, eu cheguei a ir lá, e realmente lá é muito pior. Assim, a minha já não era muito, muito bacana, mas a Unesp era bem pior,
uma galera, assim, fumando maconha mesmo no jardim, assim, da faculdade, na hora do recreio. Um povo, assim, nossa, parecia, sei lá, nem parecia estudante, sabe? Umas roupas, assim, cabelão grandão, um povo largado, assim, no chão, né? A gente Não, falava, meu Deus, como assim esse povo é estudante, né? e é importante falar também, para se tiver alguma mãe, algum pai aqui, infelizmente, não é só em um curso e outro que o povo fuma maconha hoje em dia. Maconha é uma coisa profundamente todo mundo fuma. Gente, o professor, ano passado mesmo, eu fiz uma matéria da pedagogia que era. Ah, esqueci, graças a... Mentira, lembrei. Era psicologia da educação. Gente, foi horrível. E o professor falava de maconha assim, abertamente na sala de aula. E um dia eu virei pra ele e falei assim, cara, isso não tá certo. Que tipo de professor é você se você não tem noção de que isso tá errado? Cara, que tipo de educador é você? E não é só na geografia, não é só na pedagogia, não é só no direito. Eu conheço um tanto de menino da engenharia que tá perdendo a vida fumando maconha, gastando dinheiro com isso. Então, assim, Uhum. não é num curso só hoje em dia. Infelizmente, não é num curso só. É na filosofia, é na geografia, é nessas de humanas todas, mas no direito tem também. Na medicina, cada vez mais, com essa coisa da ideologia de gênero, né? E o quão bizarro a pessoa estudar biologia e concordar com a ideologia de gênero, né? Mas tudo bom. Estuda lá É, embriologia, estuda anatomia, mas concorda com esse trem. Vou nem não, começar. depois que eu fiz direito, eu fiz matemática, né? E dentro, eu não fiz bacharelado, eu fiz licenciatura. Então, quem faz licenciatura tem, além da matemática, né? A matemática pura é para quem faz bacharelado. No meu caso, além da matemática, então tinha a pedagogia, né? Porque eu fiz licenciatura. Então, era assim, era 100% Paulo Freire, igual a Luísa falou. Então, era segundo Paulo Freire, de acordo com Paulo Freire, as provas, o que Paulo Freire fala é só construtivismo e não sei o quê. E a gente vê a ideologia de gênero. E assim, realmente, né? Mas aí, graças a Deus, quando eu fiz matemática, eu já tinha uma cabeça, graças a Deus, melhor. Então, isso aí não mexeu comigo. Mas no direito, por quê? Foi a primeira faculdade que eu fiz. Eu era ainda muito nova, entrei muito inocente. Apesar de ser católica desde muito tempo. Eu entrei católica, continuei católica durante todos os 5 anos de faculdade, frequentava a missa, frequentava o grupo aqui na minha cidade, mas ainda faltava isso. Exatamente. Foi o que o Leonardo falou aqui, ó. Uma coisa importante é preparar jovens para que não entrem inocentes para serem doutrinados livremente nas universidades. Porque às vezes, foi igual a Luísa falou, a gente está com a melhor das intenções. E a gente vê aquilo e aquilo seduz a gente, porque a gente acha que é uma coisa boa. E eu sou, além de dar aula na escola, eu sou professora particular. Faz 11 anos já que eu dou aula. E ao longo desses 11 anos, eu preparei muitos jovens, né, para entrarem nas universidades. Graças a Deus, assim, é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo ruim, né? Muitos alunos que passaram por mim, eu ajudei a entrar na faculdade. Muitos, né? Eu sempre fui, o público meu sempre foi voltado mais para cursinho, para vestibular, ensino médio, né? Então sempre promovia esses eventos, aulão pro Enem, essas coisas. E muita gente entrou na faculdade. E depois eu fui vendo ao longo desses anos que realmente a galera entrava e depois eu encontrava na rua, não dava nem para reconhecer, se tornavam umas pessoas assim, completamente diferentes, umas pessoas assim, com uma mentalidade, sabe? Cara, né, fala, gente, assim, aluno rico que eu tinha, né? Eu dei aula para muita gente rica, que é aluno de escola particular, da escola particular mais cara aqui da cidade, e depois vinha com um papo de um capitalismo opressor. E aqui o cara foi a vida inteira sustentado pelos pais, e o pai banca tudo, e vem falar de capitalismo opressor. E eu falava, gente, mas o que é isso? O pessoal tá cego. Mas tá aí, Isso é cegueira, porque como que a pessoa consegue se convencer de não, uma mas coisa? tá todo mundo cego. Poxa, você pensa só. A universidade, os professores te falam para fechar o olho. Os seus amigos estão com o olho fechado, essa questão da cegueira, né? Como você não fecha, cara? Lógico que você tá junto lá, você tá no meio lá. Então, o problema da universidade é isso, né? Que tá todo mundo assim.
E se a pessoa, igual você estava falando, né? Se a pessoa não se preparar bem para entrar na universidade, ela se perde muito fácil. E principalmente politicamente. Principalmente na questão das virtudes. Gente, o povo de universidade é folgado demais, sabe? Não gosta de exigência, não gosta de correr atrás. E aquela questão de trabalhar, assim, a galera não pensa num trabalho, né? Galera, principalmente nas universidades federais, né? Sim, é bolsa, é auxílio pra tudo. E assim, chega um professor mais exigente. Nossa, horrível, sabe? Tipo, ele é muito exigente. E assim, a povo não corre atrás, não procura excelência, não. E sim, a gente tem umas matérias na FMG que tem vergonha. Teve uma matéria uma vez que eu vi que estava oferecendo que era miçangas. Tipo assim, que era na pedagogia, principalmente que eu fiz pedagogia, tantas matérias que eu fiz uma matéria sobre movimento social, que eu queria entender, né? Movimento social e tudo mais. Gente, o que o professor fez? Ele pegou cada um da turma, pediu pra gente pesquisar um documentário e passar na aula. Era isso. Gente, a UFMG vai formar professores, advogados, médicos, com qual currículo? Professores que faltam, que fumam maconha com os alunos, que vão. Sim, teve um professor no meu primeiro período que faltava aula para beber com o povo no bar. E a galera achava o máximo. Gente! Não, O e às vezes pior descolado, né? O professor descolado. não dá prova, né? Porque prova é muito opressor, é muito calculista. Não vou dar prova, né? Gente, quanto isso tá errado! E Só roda de conversa. a gente vê claramente que a pessoa não quer aprender, ela não quer adquirir conhecimento, né? Ela quer simplesmente formar ali, pegar o diploma na mão e pronto. Não, e às vezes nem isso, né? Porque tem tanta gente que a gente conhece dentro da universidade, eu não vou nem citar nomes que eu conheço, assim, que são pessoas que estão na faculdade. Gente, olha só, eu formei, o meu curso é de 4 anos, eu formei em 6. Atrasei? Atrasei. Mas fiz intercâmbio, corri atrás, tirei notas boas, nunca reprovei em nada. Mas o tanto de gente que eu conheço, que várias e várias vezes. E assim, geografia é um curso. Sim, que tem muita gente que escolhe geografia por ser um curso que é fácil de entrar, né? Então nem todo mundo Uhum. entra porque quer entrar, tudo bem, não tem Nota de problema. mais baixo. Mas assim, gente que reprova em todas as disciplinas, que entrou comigo em 2015 e tá lá até hoje fazendo nada, sabe? Gastando dinheiro da gente, sabe? E não é jubilado, e continua naquele esquema lá, e continua nos movimentos sociais. Gente, os nossos amigos entram nesses lugares, e pior ainda, né? Igual a Thaís está falando, eu também já fui professora de cursinho. Tem 3 anos que eu sou coordenadora de um cursinho aqui em Belo Horizonte. Sabe, ver os meus alunos, isso aconteceu comigo também, ver os meus alunos começar a curtir Quebrando o Tabu. Gente, que pavor, pelo amor de Deus, assim, tipo. E os meus alunos tomando o mesmo rumo que eu tomei, sabe? Acreditar naquelas coisas e achar sei lá, que o Lula fez muito pelo país e Lula livre, sei lá, umas coisas muito maritacas. Porque repete, porque tá todo mundo falando. E o que a É, gente eu, faz pra esse jogo? Igual a Thaís é, falou, como é que a gente faz com a universidade? Se a universidade começou tão boa, né? Se a eu universidade começou. tava vendo hoje um vídeo do Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro é um policial que foi eleito vereador lá no Rio de Janeiro. Ele estava numa faculdade, na Federal Fluminense, que eu acho que para mim é a pior do Brasil, né? Pelos vídeos que eu vejo, pelo amor de Deus. E aí ele estava entrevistando jovens, né? E passava o menino, vem cá, vem cá. Ah, vou fazer uma entrevista aqui com você, tá? Sobre política, né? Você se considera mais de esquerda ou mais de direita? Esquerda. Ah, tá. E você poderia explicar aqui um pouco pra gente quem foi Karl Marx? O cara, sabe, o cara não sabe. Você pode falar alguma teoria do Karl Marx? Não. Você poderia falar pra gente algum país que é de esquerda e que deu certo, a economia tá legal, tá? Então, pessoal, e outra coisa importante, Luísa, a gente falou muito sobre a doutrinação política, a doutrinação esquerdista. Isso na Humanas é muito presente, muito presente. Só que uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar, nas faculdades de exatas, faculdade de física, faculdade de engenharia, tem essa doutrinação esquerdista, tem, mas ela não é tão forte. Uma coisa que é muito forte, é o ateísmo.
né? Os professores doutrinam pesadamente para que os alunos sejam ateus, para que eles acreditem que, né, na evolução e não sei o que tem, e foi tudo ao acaso, e assim, as pessoas realmente se convencem, né? Por quê? Porque o cara chega, 17 anos, 18 anos, chega na faculdade, o cara inexperiente, inocente, como disse o Leonardo aqui no comentário, inocente, né? Não tem noção. O cara entra numa federal, numa USP da vida, por exemplo. Cara, ele vai ver o professor como um deus, né? Meu Deus, eu tô na USP. A hora que chega o professor na sala de aula, ele fala, cara, olha, o professor da USP tá aqui dando aula pra mim, pensa, esse cara deve ser o cara mais inteligente do Brasil. E aí o cara chega lá na frente, pensa a autoridade que tem um professor, chega e fala, olha, Deus não existe, isso é uma grande bobagem. A partir de agora, se vocês querem continuar fazendo o curso de física, vocês precisam, primeira coisa, esquecer que Deus existe. Porque senão vocês não vão conseguir chegar até o fim da faculdade. Isso é uma coisa que foi criada para alienar vocês e papapá. Então, tipo, o menino, 17 anos, acabou de sair ali de casa, né? Chega. O sonho da vida dele era estudar numa federal, numa USP, por exemplo, né? Sei lá, o exemplo da USP, sei lá, mas tantas outras federais, ou estaduais, né? No caso da USP é estadual. Chega lá, vê o professor já chega com aquela autoridade só de ser professor da USP. É claro que o que ele falar, o aluno vai acatar. Ele precisa muito, 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 exatamente disso que o Leonardo falou, de estar preparado para ele saber que a hora que ele chegar lá, o cara que está lá na frente não é o dono da verdade. Ele precisa saber isso. Porque se ele não souber, possivelmente, uma grande chance dele se perder. E você, Luiz, você foi uma pessoa muito abençoada. E você tem que agradecer muito a Deus por você ter saído disso. Porque a maior parte das pessoas não sai disso. A maior parte das pessoas entra por esse caminho e, é abismo atrás de abismo e cada vez mais fundo e se perde. E aí a pessoa começa a ver naturalmente ela vai ver que isso está incompatível com a fé católica, ela vai se afastando da igreja, e aí ela vai deixando de lado os princípios morais, as virtudes, que esse é o grande problema. Porque você fala, mas qual é o problema de ser de esquerda, de votar no Lula e tal? Mas o problema não é só isso. O problema não é só o político, o problema é que isso afeta a sua moral, isso afeta a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E você vai deixando de lado a moral, você vai relativizando cada vez mais, vai sendo tudo relativo. Não existe certo ou errado. Então, se não existe certo ou errado, ninguém pode julgar as minhas ações. Eu posso fazer o que eu quiser. E aí as pessoas vão se afundando cada vez mais, né? E foi uma graça de Deus muito grande. Na verdade, é raro a gente ver, né? Que tem pessoas assim como você que, graças a Deus, bom Deus foi e retirou, né? Falou, minha filha, sai daqui, né? E te tirou de lá, né? Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus, tá aí. Misericórdia de Deus. E assim, muito também, igual você tá falando, uma preparação, assim, por mais que eu não era bem formada politicamente, não estudava as encíclicas, né, que eu acho que é um ponto principal da nossa fé, né, estudar o que a igreja fala da política, é muito necessário isso, a igreja é muito sábia nisso, e foi até a igreja, né, que criou as universidades, ó meu Deus. Então, assim, tudo converge para nosso Senhor, né, então tem que ser tudo convergido para a ordem natural. Pronto, gente, leiam esse livro é demais. Eu vou comprar 50 e vou sair dando na rua, assim, esse livro é demais. A Ordem Natural. Pronto. E aí, é igual você falou, eu fiz 3 anos de grupo sobre a teologia do corpo com a Alexia Favaretto. E eu digo que isso foi um embasamento na fé pra mim. Porque foi aí que eu comecei a amar, principalmente os conselhos evangélicos, né? Da pobreza, castidade e obediência. E aí, quando eu entrei na universidade, eu mantive isso comigo, né? Então, isso foi sempre muito necessário, assim, a Santa Missa, essas coisas me foram muito caras. Mas, assim, quando a galera da minha sala descobriu que eu seguia castidade, foi no primeiro período. Eu não me importo, digo mesmo. Nunca tive problema em falar que eu era virgem, que eu sou virgem e tal, não tem problema nenhum. E o povo me zoava, e me zoa até hoje, e eu não me importo de jeito nenhum por causa dessa formação da teologia do corpo que eu tive. Porque eu tive bons embasamentos. Faltou, lógico, embasamento político, né? Embasamento
na filosofia, em várias outras áreas, mas o embasamento em Nosso Senhor eu tive, assim, né? E isso me salvou tanto, isso me salvou tanto, e isso é tão necessário, né, Thaís? E a gente não encontra isso hoje em dia. Não encontra. Onde que a gente vai encontrar um meio de se formar? Assim, nós dois já saímos da universidade, né? Mas como que as pessoas vão se formar para poder entrar na universidade? Porque, tipo, senão você nem entra. Mas agora que tá, né, Luiz? Agora que tá a grande revelação da noite. Pro pessoal que tá nos assistindo aí, ó, e que às vezes ficou, meu Deus do céu, né? Então e agora? Como que eu vou fazer? Então é melhor nem fazer a faculdade, né? Muitas pessoas pensam nisso. Ah, então é melhor não fazer faculdade. Mas, cara, a gente precisa de médicos santos, a gente precisa de advogados santos, a gente precisa de engenheiros santos. Então a gente precisa que tenham universidades. Então a gente não pode fugir. É uma guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Né? São Paulo vai falar para a gente que não é contra homens de carne que nós devemos lutar, mas contra os espíritos malignos. Então, isso é claramente algo do inimigo, mas a gente tem que estar pronto para essa batalha. E a gente precisa de algo para nos defender. A gente precisa de um escudo. A gente precisa de um escudo porque a gente tem que entrar pronto para sabendo que vai ter essa guerra, né? E aí é agora que vem a grande revelação da noite, né? Para vocês que acompanharam a live toda, né? Alguém aí, às vezes, que é pai de família, que falou, depois disso já até desanimei de deixar meu filho para a faculdade. Ou, às vezes, você jovem que está nos vendo, fala, melhor então nem fazer esse negócio, né? Então, nós, né, mediante isso tudo que nós passamos, a minha vida toda, né, tanto de universitária quanto de professora particular, tudo que eu já vi, a Luísa também, tudo que ela viu. Então, hoje nós viemos com uma proposta, com um projeto, né, de algo que a intenção é fazer exatamente isso que o Leonardo comentou. Eu até fixei o comentário dele, que ele fala assim, ó, uma coisa importante é preparar os jovens para que não entrem inocentes. Exatamente isso que a gente quer. A gente quer preparar os jovens para que eles não entrem inocentes. Exatamente essa é a intenção do nosso projeto, né? E nós estamos com um projeto do curso pré-universitário São José de Cupertino, né? É uma parceria que eu e a Luísa estamos fazendo. E o que seria esse curso, né? Que nós estamos preparando já, né? Para o ano de 2021. É exatamente isso. É preparar os meninos para a faculdade. Preparar em todos os âmbitos, todos. Então, vai ser um cursinho online, católico, 100% católico, todos os professores católicos, e nós vamos preparar em todos os sentidos. Então, nesse cursinho, os meninos vão ter as aulas necessárias para passar no vestibular, ou seja, eles vão ter aula de matemática, eles vão ter aula de física, de geografia, de química, de filosofia, de sociologia, tudo que eles precisam para fazer a bendita da prova do vestibular e entrar na faculdade. Mas não vai ser só isso o cursinho. Além de tudo isso, né, todo esse conhecimento, matemática, física, química, que é necessário para passar na prova do vestibular, eles ainda vão ter um auxílio, uma formação, justamente para que eles não entrem inocentes. E lá, eles vão ter aula, então, de doutrina católica, eles vão ter aula de espiritualidade, que é uma outra coisa que falta muito hoje nos universitários, né? Por quê? Porque muitos, até católicos, bons católicos, né? Às vezes nem se deixam levar por essas ideologias, mas o quê? Começa a estudar 24 horas, né? Tá num curso difícil, medicina, por exemplo, e aí para de ir à Santa Missa, para de rezar o Santo Terço, e a gente quer prevenir eles também desse perigo, porque isso é um outro perigo, é você ficar bitolado e você largar a sua vida, né, de oração. Então nós vamos ter aula de espiritualidade, nós vamos mostrar para os meninos como eles podem conciliar a vida de estudo com a vida de oração. Então, assim, nós teremos, né, no nosso cursinho 4 pilares. 4 pilares que são os mais importantes. O nosso símbolo é um escudo, e a gente pensou no escudo justamente porque o escudo serve para defesa numa guerra. Então, a gente já viu que a gente está numa guerra. Então, a gente precisa de um escudo para se defender. E nesse escudo, né, a intenção é defender os meninos de 4 coisas assim mais importantes. A primeira coisa, então, que a gente pretende é justamente contra as ideologias.
E como que a gente previne os meninos de caírem, para que não caiam nas ideologias? É através do estudo profundo da doutrina da igreja. Porque quando eles conhecem a doutrina da igreja, com esse livro que mudou a vida da Luísa, eles entendem, opa, não é por aí, né? Outra coisa que a gente são os nossos pilares, né? É lutar contra uma outra coisa que acontece muito é o utilitarismo da faculdade, né? Ah, eu entro, eu só quero diploma e boa, né? Eu não quero adquirir conhecimento. Então, a gente vai instruir os meninos e incentivar neles esse amor à sabedoria, que é algo extremamente necessário. Por quê? Porque a gente já viu que o conhecimento nos leva à verdade, e a verdade nos leva a Deus. Então, é importante isso, né? Você querer realmente ter o amor ao conhecimento. Então, esse é o nosso segundo pilar. O nosso terceiro pilar, né? É lutar contra outra coisa muito presente nas universidades, que é a soberba. Muita gente entra numa federal aí e se acha melhor que o próprio Deus. Eu tô na USP, não preciso de mais nada. Eu entrei na federal de não sei onde. Eu sou o cara. E às vezes começa a pisar até nos próprios pais. Ah, meu pai e minha mãe não tem estudo. Quem tem estudo aqui sou eu, né? Então, outro pilar nosso é trabalhar as virtudes, especialmente a virtude da humildade, né? Através do exemplo da Virgem Maria, que é um modelo para nós, né? E modelo de virtudes para nós. E o nosso quarto pilar é lutar contra os prazeres. A gente sabe que outra coisa muito presente nas universidades é a questão das drogas, das orgias, da bebedeira, das festas, das baladas. Então, o nosso quarto pilar é a cruz, né? A cruz de Cristo, que é a mortificação. É você mostrar para os meninos a importância da mortificação, da penitência, a importância da santificação da alma. Então, esses são os nossos quatro pilares. Nós vamos trabalhar isso durante esse nosso curso, né? Curso pré-universitário. A gente quis chamar de pré-universitário e não pré-vestibular. Justamente porque a nossa intenção não é só preparar para o vestibular, é preparar para a universidade. Por isso, curso pré-universitário, né? E São José de Cupertino, primeiro que ele é o santo, né? Padroeiro aí dos estudantes que têm dificuldade, a história dele é belíssima. E aí depois, quando fui conversar com a Luísa aí, descobri que também é o santo do dia do aniversário dela. Então foi uma providência divina muito grande, né? Coincidência maravilhosa, né, gente? Olha só, que alegria. E é também importante lembrar que é pré-universitário, mas ele não é focado na universidade, né? Que a universidade não é o fim da nossa vida, não é a finalidade das nossas ações, né? Então, a finalidade das nossas ações é o céu. Então, a gente vai estar nesse cursinho, a gente vai lançar, eu peço até ajuda para que todos que estiverem aqui, né, acessarem o nosso Instagram, a gente vai divulgar amplamente, mandarem para outras pessoas que vão entrar na universidade também, mandar para pais, para amigos, para todo canto aí, para divulgar o cursinho que a gente vai lançar. Vai ser tudo de maneira digital. E aí, pedir vocês para divulgarem, mas para poder a gente ter esse olhar, né? A universidade não é o foco, assim, o foco é sempre o céu. Então, eu vou dar aula de geografia visando o céu, visando a salvação das almas e a minha salvação, e a Thaís também, e todos os professores também, né? Professores de todas as áreas e sacerdotes que estarão conosco e várias outras personalidades católicas que conhecemos na internet que estarão conosco lá também. O Instituto Santa Zélia, o ISPA também, estaremos todos lá para poder convergir a nossa força para poder salvar as universidades também, gente. A gente precisa estar lá, a gente precisa ajudar os outros lá, a gente precisa incansavelmente salvar essas almas que estão se perdendo, esses jovens que serão o nosso futuro, esses profissionais que estão se formando. A gente precisa ver o que está de errado na universidade e colocar que Cristo reine. Que Cristo reine em nossos lares, que Cristo reine na universidade, que Cristo reine nos nossos jovens. Gente, o que é a juventude hoje em dia, né? E o Chesterton fala isso, né? Que o jovem não faz nada porque ele muda de ideia o tempo todo. Então, assim, nem vamos esperar tanto dos jovens, porque uma hora eles querem salvar o mundo, outras horas eles só querem encher a cara usar droga. Gente, o que os adultos estão pensando dos jovens, sabe? Olha que tristeza.
Que tristeza. Então vamos sermos jovens melhores, sermos universitários melhores, nos formarmos mais, buscarmos a formação, buscarmos a verdade. Buscar a É, verdade eu, e eu coloquei aí nos comentários, né, o arroba aí nosso, né? Arroba pré-universitário SJC, que é São José de Cupertino. Então, nós já temos o nosso Instagram. Então, nós queremos convidar todos vocês a seguir essa página e não apenas seguir, pessoal, divulgar mesmo. Divulgar para todos os jovens que vocês conheçam, que estejam no ensino médio, que estejam fazendo cursinho, ou até mesmo que já estejam aí no primeiro ano da faculdade, estejam fazendo faculdade. A nossa intenção é resgatar esse pessoal, né? A gente percebeu que não dá mais para se omitir. Da mesma forma que eles, né? Eles se infiltraram na nossa igreja, né? Nós também devemos nos infiltrar na faculdade, não fugir. Nós não somos covardes que vamos fugir. Ah, não, a faculdade é muito ruim, então vamos todo mundo se abster de fazer faculdade. Aí você vai se abster de fazer faculdade e vai deixar só com que esse povo faça. Então, aí, quem vão ser os médicos do futuro? Só esse povo. Por isso que a gente vê aí médico fazendo aborto, por isso que a gente vê, né? Nem pode falar médico, né? Aquele assassino daquele caso daquela menina de 10 anos que foi estuprada lá. Poxa, que isso? Isso aí é um médico ou é um açougueiro? Então, se a gente não concorda com essas coisas, e a gente não concorda com essas coisas, nós precisamos de médicos santos. A gente não quer esse povo lá. A gente quer, nós, católicos, colocarmos médicos bons lá. Poxa, então se a gente quer médico, a gente precisa de universidade, porque é um processo, tem que passar pela universidade. Então, é isso. Peguem esse escudo e vão para a batalha. É uma guerra. E nós temos que entrar nessa guerra para ganhar. Exatamente. E já ir finalizando também, né, Thaís, que eu acho que o nosso tempo tá corrido, né, que eu acho que é só 1 hora, né, que a gente tem de live, não é? Falta 1 minuto. Falta 1 minuto? Então, eu queria agradecer imensamente, Thaís, por essa iluminação que nosso Senhor te deu para poder ter essa inspiração com o cursinho. Estamos aí juntos nessa. E agradecer o Instituto Santa Zélia também, né? E assim, avante, né? Vamos com essa aí. Contamos com a divulgação de todo mundo, né? Espero que quem quiser depois pode mandar. O vídeo vai ficar salvo no YouTube do Instituto Santa Zélia. Então, que a gente possa verdadeiramente ir para essa batalha e formar nossos jovens e passar nas universidades, que é a ideia, né? Entrar nas universidades e combater o bom combate. Exatamente, combater o bom combate. Luísa, muito obrigada pela live, foi excelente, muito bom mesmo. Queria agradecer a todo o pessoal que assistiu aí. E a gente vai deixar a live salva no nosso Instagram e também no YouTube, tá joia? Faltando aí 7 segundos para acabar. Luísa, fique com Deus e viva o Cristo. Viva!